Hoje eu queria, mais do que falar para vocês, eu queria falar para mim. Eu estava meditando hoje qual a palavra que eu ia falar, sabe? E aí acordei às 6h30 da manhã, como de costume, e desci para meditar um pouco naquilo que eu iria falar. E na hora veio algo no meu coração. E foi algo muito forte. Poucas vezes eu tenho uma revelação da palavra tão forte assim, de algo que eu deveria falar. Mas na hora que eu estava meditando nessa palavra, essa palavra entrou cheio no meu coração e eu entendi que essa palavra, ela não é só para a igreja, mas ela é uma palavra para mim também. E foi poderoso aquilo que Deus falou no meu coração. Não estou dizendo isso porque a mensagem vai ser poderosa ou qualquer outra coisa, mas foi poderoso para mim aquilo que Deus ministrou no meu coração. E eu queria trazer para vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração na manhã de hoje. Imagine uma coisa. Imagine se todos nós ficássemos mudos. Se o Luiz ficasse mudo, não tivesse poder mais de comunicação, se a Lília ficasse muda, se a Cris ficasse muda, se o Pedro ficasse mudo, se todos nós ficássemos mudos. Nós não pudéssemos falar nada mais, nada mais. Mas que nós permanecêssemos sobre a face da terra. Como que as pessoas te enxergariam? Quem está vindo aqui pela primeira vez? Só a Flávia, né? E o Ricardo. Mas como que as pessoas te enxergariam? Se você não pudesse pregar mais com a palavra, se você não pudesse falar acerca da palavra de Deus, não pudesse falar sobre aquilo que Deus está colocando no seu coração ou fazendo através da sua vida. Se você encontrasse uma pessoa na rua e você não pudesse ter o privilégio de apresentar Jesus Cristo para ela. Como que as pessoas nos enxergariam? Como que o Jean seria visto? Qual seria a característica marcante na vida do Jean que o difere das outras pessoas? Se eu não pudesse falar, se eu não pudesse, através da minha palavra, comunicar, convencer e impactar a vida de outras pessoas. Já pensaram sobre isso? E pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu fui levado ao livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 21 ao versículo 26. Não vai ter transparência aqui não, né? Beleza. Então, abra sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 26. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O pastor Augusto falou aqui sobre aquele momento da cruz. E aquele momento poderoso onde houve trevas sobre a face da terra. E como ele bem disse, houve trevas porque a luz do mundo foi retirada do mundo. E essa palavra poderosa de salvação, a salvação da nossa alma, a salvação da nossa alma veio através do sacrifício de Jesus Cristo. Como ele disse, ele não estava lá, eu também não estava. E foi por mim, foi pela minha vida. Foi para que eu tivesse a vida eterna. Foi para que eu vencesse a única certeza que eu tenho na vida, que um dia eu vou morrer. Mas através daquela morte de cruz, Jesus me levou à vida eterna. Ele me transformou em um imortal.
E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem nenhum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio nisso com toda a força no meu coração. Da mesma forma que eu estou enxergando vocês, eu creio que um dia eu vou estar com o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluias por isso. Mas como Tiago bem disse aqui, essa palavra que ele deixou, a ressurreição, os ensinamentos de Cristo, ela deve ser e precisa salvar a minha alma. Ela precisa transformar a minha alma. Ela precisa fazer de mim uma alma nova. Ela precisa fazer um Jean diferente. Ela precisa que o Jean seja diferente. E é isso que Tiago está dizendo. E ele continua dizendo no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu vou ler de novo. Tornai-vos, pois, tornem-se, virem praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, e na lei da liberdade, para que Cristo nos chamou, nessa lei persevera, busca, luta, segue em frente, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Aquele que não é um ouvinte negligente, mas alguém que pratica, aquele que ouve, será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, ser espiritual, ser mais do que os outros, deixe de refrear a língua. Antes, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago é muito claro e eu quero trazer um contexto do que estava acontecendo na igreja aqui. Os teólogos acreditam que eu acredito também, que essa é a primeira carta do Novo Testamento. Essa carta foi escrita mais ou menos 45 depois de Cristo. E esse Tiago que escreveu aqui é o Tiago, irmão de Jesus, tá? Filho de Maria e de José. É esse Tiago que escreve essa carta. A igreja estava passando por um momento terrível. Ela estava sendo perseguida. Alguns irmãos estavam com a sentença de morte sobre a cabeça. Muitos perderam bens. E havia duas perseguições. Primeiro do seu próprio povo, o povo judeu, e depois do povo romano. Então você imagina a opressão que havia sobre a igreja. E a igreja se dispersou. E Tiago, então, escreve para essa igreja que ele chama da igreja forasteira. A igreja sem pátria, sem lugar. A igreja que saiu pelo mundo. Tiago escreve, então, para essa igreja. E essa carta é tão atual que eu acho que ela atinge a igreja dos dias de hoje. Ela nos atinge, ou ela atinge o Jean de uma forma muito cheia, de uma forma muito particular. Preste atenção. Nós somos a carta que o nosso vizinho lê. Eu sou o que as pessoas leem acerca de Cristo. Eu quero ser muito prático. Muito prático.
Se a minha voz faltasse, se eu não pudesse falar mais, o que o meu vizinho diria de mim? O que o meu colega de trabalho diria de mim? O que vocês que me conhecem, aqueles que me conhecem a fundo, diria de mim? O que os meus filhos dizem de mim? O que a minha esposa diz de mim, ou pensa de mim e que talvez não tenha coragem de dizer? O que o meu pai pensa de mim, diz de mim, a partir da minha fé? Eu sou a carta que as pessoas leem. Se a minha voz faltasse, as pessoas enxergariam em mim um mudo ou um cristão que impacta o mundo. Agostinho falou muito bem dito: pregue todo o tempo. Se necessário, use palavras. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente é muito bom de falar. Nós temos oratória, nós falamos bem, nós convencemos através dos nossos argumentos, mas a gente não convence. Nós não convencemos, porque a gente não vive aquilo que nós pregamos. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Nós tivemos uma profecia aqui nesse púlpito de que haveria uma limpeza nos púlpitos. Isso há 2 anos atrás. É como se Deus dissesse assim: chega, cansei. Eu já dei chance demais para vocês. Vocês acham que através de pregações bonitas, através de louvores espetaculares, através de uma igreja muito bacana, que solta luz, que tira fogos, e que tira foto, e que faz um monte de coisa, vocês acham que vocês estão me adorando? Mas eu conheço o coração de vocês. Eu conheço. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente quem somos e qual cristão nós temos sido. O quanto nós temos refletido a face de Cristo sobre a face da terra e por onde nós andamos. É muito bacana na hora que a gente entra pelaquela porta. É muito bacana. Porque na hora que eu entro pelaquela porta, eu coloco a minha capa de crente. Eu visto a minha capa de crente. Eu visto a minha máscara de pastor. Entrei, eu coloco. Mas e lá fora? E lá fora? Quem sou eu lá fora? Quem somos nós lá fora? Que igreja nós temos sido lá fora? De que forma nós temos impactado o mundo lá fora? Aqui dentro é fácil. Aqui dentro é maravilhoso. Aqui dentro eu tenho espaço para ser um pouco mais santo. Porque eu não sofro influência do mundo. Não sofro. Aqui dentro todo mundo fala a minha língua. Aqui dentro até eu me sinto num lugar seguro. Muito seguro. Aqui dentro eu não sou irritado, muitas das vezes. Aqui dentro as pessoas me pedem perdão. Aqui dentro eu tenho liberdade para pedir perdão, porque eu não me pareço fraco. Aqui dentro eu posso orar. Aqui dentro eu posso falar olhando no olho, sem ter vergonha de ser cristão. Aqui dentro vocês reconhecem e aceitam os meus erros, aqueles que convivem mais, me admoestam, me corrigem. Aqui dentro é maravilhoso. E é bom demais estar aqui dentro. Mas o que Tiago está falando é que vocês
que ouvem, que ouviram falar acerca de Cristo há 45, há 15 anos atrás, 9 anos atrás. Recente. Se vocês não praticarem a palavra de Deus, vocês vão ser exatamente igual uma raça que o Senhor veio e botou o dedo na cara e mandou ir para o inferno. Fariseus, hipócritas. Tem uma canção que diz: um evangelho de fariseus. Vive dentro de uma bolha e é incapaz de ser crente lá fora. Existem algumas características que nós precisamos deixar para trás. Não tem jeito. Eu estou falando aqui para adultos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um desejo no coração de acertar. Eu tenho certeza. E muitas vezes, nesse desejo de acertar, a gente complica e acha que a coisa é muito difícil. E, na verdade, a coisa é muito simples. É muito simples eu representar Jesus lá fora. É muito simples eu ser a carta que o meu vizinho lê. É muito simples eu ser um pouco menos ruim do que eu sou. É muito simples. E sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de nós. Ele mora dentro de mim, dentro da Marisa, dentro da Lília. Ele mora dentro do Tatá. Ele mora dentro de todos nós. Que privilégio, o próprio Deus morando dentro de mim, através do teu Espírito Santo. E a gente perde a dimensão disso, de quem somos, de quem representamos, a marca que temos, de qual nação nós fazemos parte, que não é dessa terra, de quem somos embaixadores, a que mundo pertencemos. Uma das coisas que Tiago fala nessa carta é sobre a hipocrisia. Hipocrisia. Hipocrisia é aquilo que a gente prega, mas a gente não vive. Pregamos muito bem, sabemos muito bem, falamos muito bem, mas vivemos muito pouco. Fariseus. Um evangelho de fariseus. Os novos fariseus do século 20 e 21. E cheio de justificativas, sabe? Nós somos excelentes em justificativas. Eu sou assim, porque assim, eu sou assim, porque assim, eu sou assim, porque a minha mulher é chata, eu sou assim porque meus filhos não me obedecem, eu sou assim porque o meu trabalho não é legal, eu sou assim porque meu sócio, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim porque o trânsito é muito ruim, eu sou assim porque. Tem justificativa para tudo. Nós temos um manual de justificativas prontas. E Tiago diz: vocês estão enganando a vocês mesmos. Além de... Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo para onde vocês estão indo. Chega, igreja. Chega, igreja. É o que Tiago está falando. Deixa a hipocrisia. A outra coisa é a indiferença. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 18. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé,
mas não tiver obra, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, para si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Sabe qual é o outro problema nosso? Nós somos indiferentes à dificuldade alheia. Nós somos indiferentes. Muitas vezes nós somos incapazes de orar para os necessitados. E dentro da igreja. Dentro da igreja. E como que eu sou lá fora? Se eu sou indiferente com os meus irmãos em Cristo, que dirá lá fora? Que dirá lá fora? Irmãos, nós somos indiferentes ao sofrimento do outro. A gente não vive a dor do outro. Muitas vezes a gente não enxerga a dor do outro. E quantas vezes nós fugimos da dor do outro? Você sabe que a pessoa precisa, você sabe que ela precisa de um recurso, você sabe que ela precisa de uma oração, você sabe que ela precisa de um ombro amigo, mas porque ela não tem status dentro da igreja, você prefere... Você não, nós preferimos. Nós preferimos. Nós somos indiferentes. E Deus nos chamou para participar. Participar, ombro a ombro. Andarmos ombro a ombro. Viver a dificuldade ombro a ombro. Paulo, quando escreve Filipenses, diz o seguinte, olha, obrigado, igreja, eu estou abastecido, não tenho necessidade de nada mais, mas eu não estou preocupado por causa do recurso que vocês mandaram para mim, não. Sabe com o que eu estou preocupado? Eu estou preocupado o quanto isso vai abençoar vocês. É verdade, nós somos indiferentes. Nós somos indiferentes à dor alheia. Chega, igreja. Chega de hipocrisia. Chega de indiferença. Murmuração e palavras torpes. Você vai achar isso no livro de Tiago, no capítulo 3. Eu vou acelerar porque meu tempo está curto. Mas ele fala sobre o poder da língua. Esse órgãozinho poderoso, destrutivo, que bota fogo no mundo. Tiago diz que aquele que domina esse órgão, ele é um varão perfeito. Dominar a língua. Dominar a língua. E nós não conseguimos. Não conseguimos. Nós não conseguimos deixar de fofocar sobre a vida do nosso irmão dentro da igreja. Que dirá lá fora? Que dirá lá fora? A verdade é que nós gostamos de fofoca. Porque a fofoca expõe não só a nudez do outro, mas a nossa também. Por quê? Porque eu me acho melhor. Eu me acho melhor. Nós somos muito bons em fofocas ruins, mas péssimo em fofocas boas. Nós somos horríveis para falar bem do próximo, para honrar o próximo. Mas nós somos muito bons em depreciar os outros. Chega, igreja.
Chega de hipocrisia. Chega, igreja. Chega de indiferença. Chega, igreja. Chega de murmuração. Chega, igreja. Chega de falta de perdão. Minha esposa falou algo comigo de manhã que ela nem sabia que eu ia falar sobre isso. A gente estava conversando, não sei nem qual que era o tema. Mas ela falou, amor, sabe qual que é uma das maiores reclamações das mulheres no Experiência do Lar? É que os maridos não pedem perdão para as esposas. A única coisa que as esposas queriam era que os maridos fizessem um pedido de perdão sincero. E que elas notassem no coração deles, aí sou eu falando, que um desejo de mudança. Que aquilo foi sincero. Eu sou péssimo em pedir perdão. Sabe como que eu peço perdão? Igual gato, vou encostando assim, e a minha mulher fala assim, você está querendo pedir perdão, né? Sabe por quê? Porque quando eu peço perdão, eu me humilho. Eu me ponho numa posição inferior. Nós não pedimos perdão. E quando pedimos perdão, poucas vezes nós temos desejo de mudar. Poucas vezes nós temos desejo de mudar. Chega, igreja. Chega de hipocrisia, chega de indiferença, chega de murmuração e chega de falta de perdão. Se vocês não se perdoarem, seu Pai que está no céu não te perdoará. Cheio de trava dentro da igreja, cheio de, sabe, de mimimi. Ah, porque olhou para mim, não era assim, olhou de uma forma diferente, porque hoje eu cheguei, a pessoa não me deu oi. Ah, aquele pastor Luiz, toda vez eu chego, ele vira a cara, passa direto, ele não é pastor. É assim, nós somos assim. E o Ney, com aquele suspensório, eu chego nele, nem olha para mim. Somos assim. Somos assim, nós temos síndrome do mundo girando em torno de nós. Nós achamos que nós somos o centro do universo. Que os outros não têm problema, que a cabeça deles não está pensando em outra coisa, que tem dificuldade. E a gente vai soltando a nossa lista. Se eu não consigo perdoar o meu irmão em Cristo, que dirá lá fora? Na guerra, na batalha diária. Chega, igreja. E por último, desonestidade. Essa eu quero que vocês abram. Tiago, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: vamos a partir do capítulo, versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Retido com fraude está clamando.
O troco que você dá no supermercado, que você recebe no supermercado e vê diferente, você devolve? São tantas coisas pequenas que a gente acha que não é desonestidade. E é desonestidade. Nós gostamos do errado. Nós gostamos do errado. Eu acho que o povo brasileiro gosta mais do errado do que qualquer outro povo sobre a face da terra. Nós amamos o jeitinho. Até na porta da igreja a gente arruma jeitinho para parar o carro. Até aí. Nós amamos jeitinho. Jeitinho é desonestidade. Se fôssemos mudos, o que as pessoas diriam de nós? O meu proceder, o meu caminhar, a forma como eu vivo, diz ao mundo que eu sou cristão? O meu dia a dia lá fora diz ao mundo que eu sou cristão? No meu trabalho, no grupo no qual eu frequento, com os meus amigos, na rua, no trânsito, em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, diz que eu sou cristão se eu fosse mudo? Eu quero finalizar com essas palavras de Jesus. Não precisa abrir não, que eu vou ler na íntegra e vou ser fiel ao texto. João, capítulo 14, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os mandamentos, que recebe, que ouve e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e também eu o amarei e manifestarei a ele. Sabe por que a gente não impacta? Sabe por que as pessoas não veem Cristo em nós? Porque nós não cumprimos o mandamento de Cristo. Aquele que ouve, guarda e pratica, eu também o amarei e manifestarei a ele. E a partir do momento que ele se manifesta em mim, não tem jeito. Eu me torno sal e luz da terra. Não tem como, não tem esforço. Porque eu pratico aquilo que eu escutei. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem quer ser morada de Cristo? Quem quer ser morada de Cristo? Para ser morada de Cristo, nós precisamos, primeiro, aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E depois, para que essa morada fique grande, e para que eu impacte o mundo, eu preciso praticar aquilo no qual eu creio. É claro que nós vamos errar. Evidente. Lógico. Mas nós devemos sair da prática constante do erro. Tem que ser acidente. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos praticar aquilo que pregamos. Nós precisamos deixar de ser hipócritas. E nós precisamos pregar para o mundo através do nosso proceder. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde
Que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que Ele nos livre do mal, em nome de Jesus.